Olá, bambinos e bambinas! Eis-me aqui para falar um pouco da minha história. Me chamo Lili Gouveia, estou super motivada a fazer uma bateria de vídeos para vocês, para ir mostrando aos pouquinhos como é que é a trajetória de um festeiro. Eu queria deixar aqui um caso especial que aconteceu na minha vida, né? Atendendo uma noivinha minha, num passado bem recente, fazendo briefing, foi bem bacana. Ela deixou escapar que o sonho dela, durante a formação em design interiores, era entrar nesse mundo festeiro. Era participar de briefing, de eventos, enfim, formatar uma festa para possíveis amigos e clientes. E relatou-me que não tinha nenhuma chave, não tinha nenhuma porta aberta, nenhuma janela. Então eu fiquei pensando assim, poxa, eu sempre precisando de estagiário. Ela fez, pois é, não é divulgado, a gente não sabe onde buscar, onde começar, como começar, onde, o que buscar, o que aprender. E aí ela foi deixando esse sonho esfriar. E diferente do meu contexto histórico, diferente do meu contexto de vida, eu já venho desde pequena dentro de uma família que já trabalhava com decoração floral. Foi aí que tudo começou. Como eu havia falado, minha família ela começou dentro da parte de decoração floral, plantando as flores. Até um certo tempo foi interessante manter esse nicho, né, de mercado na família. Depois migrou para a decoração floral nas festas. Então, com o passar do tempo, a floricultura, digamos assim, ela começou a expandir mais. Então a gente saiu da cidade onde morávamos e viemos aqui para João Pessoa, Paraíba, montar uma estrutura de floricultura onde também atendessem pequenos eventos. Então começou o famoso network. Começamos a divulgar as pessoas do meio jornalístico, algumas pessoas que já curtiam celebrar festas em casa, em clubes e sempre trabalhando a parte floral. A nossa demanda de clientes ela era mais assídua na parte de casamentos. Com que idade eu estava nessa fase? Eu estava com 12 anos, na minha pré-adolescência. Sempre fui muito curiosa, sempre fui muito amante de artes. Para vocês terem uma ideia, quando eu tinha assim uma faixa de 6, 7 anos, na quarta série, eu sempre aproveitava o intervalo para vender sonhos. Que sonhos eram esses? Sempre gostei muito da educação artística, então eu não podia ver um lápis e um papelzinho, que eu sempre queria desenhar, fazer pequenos formatos geométricos e eu sempre gostei de fazer caixinhas. Quando eu aprendi a planificar, né, então eu fazia caixinhas, cubos e sempre escrevia uma mensagem, desenhava algo, enfim. E com o dinheiro da merenda, eu pegava, comprava umas balinhas e colocava nessa caixinha. Fazia uns cartõezinhos e oferecia para os meus colegas de turma. Isso na quarta série. Então, foi quando eu comecei a vender sonhos. Eu era conhecida na escola como a monitora de educação artística. Então, assim, o cheiro da caixa do giz de cera, da caixa de lápis de cor, o caderno de desenho, tudo isso me motivava muito a querer sempre estar em ambientes harmoniosos, decorados, coloridos, perfumados, né? Vamos dizer assim. Então, assim, isso é uma coisa que vem mesmo da tenra infância. Pra vocês terem ideia, eu nunca gostava de receber brinquedos. Dia da criança, aniversário, Natal. Eu sempre pedia painho, resma de papel, uma pasta para guardar essa resma e lápis coloridos. Podem até perguntar, seu Pedro e Dona Helena vão confirmar na hora. E aí, com o passar do tempo, o reloginho lá, ó, correndo, foi que aconteceu. Passou a minha pré-adolescência, veio a adolescência e eu fui me descobrindo uma amante de desenhos. Tive a oportunidade de fazer uma prova lá na Escola Técnica e passei para o curso de edificações. Um curso que eu amei fazer. Teve uma duração de 4 anos e lá minha formação foi bem técnica, voltada à construção civil. Então, eu sempre senti falta daquela história do colorido, do artístico, porque a formação era bem técnica. E veio meu primeiro estágio. O estágio, ele foi uma janela incrível para network, para conhecer arquitetos, para conhecer engenheiros, para sentir como eles pensavam.
Eu era uma pessoa, graças a Deus, muito proativa no meu ambiente de trabalho. Então, tudo que eu era solicitado eu fazia com muito esmero, com muito amor e com muito humor. Então, o que acontecia? Eu era um nome no escritório que sempre estava sendo solicitado para poder fazer as pequenas empreitadas lá. Fosse em desenho, fosse em visita técnica, enfim. Era uma pessoa que eu me relacionava bem, me conectava bem com os meus superiores. E continuando a minha formação acadêmica, fui fazer o curso de design interiores. Aí essa parte de eventos começou a expandir mais. Em paralelo aos meus estudos, eu sempre acompanhava os meus pais nas decorações de eventos. Então o que é que acontecia? Eles sempre me delegavam, porque eu sempre demonstrava essa independência em ajudar. Eu sempre mostrava uma certa proatividade. Então eu gostava de antecipar, de antever as demandas, né, no evento, e eles me delegavam, faça isso, faça aquilo, e eu ia lá fazer. Sempre com auxílio, né, de algum funcionário, enfim. E sempre sob a orientação dos meus pais. Então, vinham salões de festa, igreja, jantares em residência, almoços em espaços como granjas, sítios, e sempre observando muito. Como eu já estava vindo de uma formação que era a formação técnica na escola técnica, no curso de edificações, então eu aprendi muito essa questão de sistematizar as coisas, colocar cada coisa no seu nicho. Então sempre gostei de padronizar. Enfim, acontecia. Esse lado cartesiano para organizar as festas fez com que eu ganhasse mais um ponto de destaque na empresa da minha família, né? No caso dos meus pais. Eles me delegavam fazer os layouts. Foi quando eu comecei a antever a importância de se ter um layout para poder gerar, para poder criar, para poder minuciar cada etapa, cada detalhe da festa. Com o passar do tempo, o relógio correndo, fui para o curso de design interiores e lá a minha veia artística ela foi mais bem aproveitada. Então tinham eventos lá na escola técnica que no caso se chamava Cefet já, no Centro Federal. Então assim, eles já me chamavam para poder ajudar a movimentar os eventos, a criar pautas, aberturas. Então assim, o network, que eu passei a chamar de net feeling, sempre foi muito forte em mim. Então a gente sentava, se reunia, fazia uma comissão e criava um evento, né, para mostrar para o mercado o que é que aquela instituição estava criando, estava colocando no mercado de trabalho, que profissionais iam surgir dali. Então essa parte artística realmente era muito, muito forte, muito, muito sanguínea. E aí vieram mais estágios. Esses estágios, o mercado me captou para poder produzir ambientes nas lojas de móveis, já prontinhos, móveis de linha A, onde eu me sentia uma criança num parque de diversões. Então tudo para mim era novidade, tudo para mim era um encaixe, é como se eu estivesse brincando de Lego. Gente, era um prazer tão grande, tão imenso estar trabalhando com isso, que eu me sentia super privilegiada. Então assim, a primeira loja de móveis que eu trabalhei, eu já era solicitada para, olha, a semana do marketing da loja, tem uma coisa para a gente poder divulgar a empresa. Era uma época que a gente ainda não tinha acesso à internet. Então assim, o que é que eu fazia? A gente tem que buscar começar algo com o que a gente tem, com o que a gente sabe e fazer da melhor forma. É um casamento. Então, como eu amava montar mesas, fazer algo temático, justamente por conta do meu histórico, das festas, enfim. Então, eu criei alguns ambientes e o setor de marketing aprovou, amou. Então, eles me colocaram diante de turmas que se inscreveram para uma espécie de aula de mesa posta, de mesa montada temática. Isso eu estava com uns 19 anos. Isso há 21 anos passados. Então, o que acontece? Passados é pra cá, né? Aí, o que acontece? Eu estava ali falando sobre mesa japonesa, mesa árabe, uma mesa tropical. E as pessoas ali, ó,
com aquela sede, que bacana, eu estava pensando em fazer uma festa assim, assim, assado. Então, assim, na própria demanda de palestra, aula, as pessoas já iam perguntando, você trabalha com o quê? Além de ser estagiária aqui. Minha família é de festeiro, minha família tem floricultura. Então, assim, o network, que eu chamo de net feeling, ele sempre foi muito forte. Então, você se mostra fazendo o que você ama, com o que você tem, com o que você sabe, e monta a sua história, e aí as pessoas elas vão perceber a confiança, a segurança que você tem em fazer aquilo. Porque não existe nada mais, como é que eu posso dizer, mais genuíno do que você simplesmente se encontrar em missão aqui nessa terra. Eu vim para aqui. Né? O meu coração, ele transborda de amor, de felicidade fazendo o quê? É bacana se encontrar. E, minha gente, isso é uma motivação que é indescritível. Então, assim, resolvi de coração fazer essa bateria de vídeos para mostrar para vocês essa motivação. Por que é que eu me levanto todo dia para falar sobre festa, para falar sobre layout, para falar sobre celebração? Porque é gostoso para mim viver isso e passar para vocês. Desculpa. Eu tô me lembrando todos os revés que eu já passei, a quantidade de não que eu já levei. Me lembrando também das madrugadas consumindo livro, glossário, estudando, vendo a luta dos meus pais, enquanto na minha formação acadêmica, a quantidade de loja que eu já passei para deixar um cartãozinho me dizendo vitrinista e as pessoas sem acreditar. E aí, de repente, eu me vejo num mercado que absorveu conceitos que estavam ali na cara, só não eram transparentes, conceitos que eu comecei a estudar muito, numa época que realmente não tinha internet, no máximo a fonte que a gente tinha era revistas especializadas em festas, em eventos, inclusive tem uma que é maravilhosa, infelizmente saiu do mercado, que é Espaço D, Espaço Design, Espaço de Festa. E aí o que acontece? Durante a minha formação, eu fui sendo uma espécie de profissional, estagiária, que eu era bem quicha no mercado. Então as empresas, elas entravam em contato comigo para saber qual era a demanda que eu poderia gerar para a empresa delas. Qual era a minha pretensão salarial, qual era o tempo livre que eu tinha, já que eu era estudante. E eu sempre falava, eu preciso estudar pela manhã, o meu curso sempre foi pela manhã, posso trabalhar a tarde inteira e final de semana eu preciso ajudar os meus pais, porque uma coisa que eu sempre tive no meu coração foi o que você sabe hoje é devido à sua criação, é devido à sua prática em estar ali com os pais. Então eu sempre gostei muito dessa coisa da família. Então, apoio familiar é uma coisa muito séria, uma coisa muito bacana. E vamos falar de festa, né? A primeira festa, me lembro como ontem. Eu estava ajudando meus pais, montando uma festa num restaurante e ainda estava tendo um movimento numa parte do restaurante. E chegou uma jovem senhora perguntando assim, meus pais estavam longe, ela falou assim, minha filha, eu queria muito fazer aqui uma festa com tema bruxinha para minha filha. Você faria? Minha gente, na mesma hora passou assim na minha mente as cores da festa, onde ia ficar a mesa, o que é que ia ter de cena assim que ela entrasse. Eu fiquei imaginando o fotógrafo mandando a menininha fazer poses, o videomaker editando já o vídeo, a menina olhando o álbum em casa, toda feliz, falando do sucesso da festa dela. Então, assim, festa, em primeiro plano, é um corpo sensorial. Tudo acontece numa festa. Tudo
tudo de bacana, de brilho, de luz acontece numa festa. Então assim, quando a gente tem em mente que os 5 sentidos eles vão ser despertados, então a gente já começa a pensar como um gestor de festa, né? A gente já começa a pensar no paladar, ver um buffet, na visão, que é o visual da festa, no tato, na ergonomia, no conforto que essas pessoas vão ter lá na festa, na audição, que tipo de música vai ter no início da festa, no meio e no final. Olfato. Gente, eu sei que vídeo não tem cheiro, fotografia também não tem não, mas a festa tem que ter. É bacana estar personalizada também. As pessoas não ligam muito não. Uma casa agradável é uma casa cheirosa, né? Pessoas agradáveis também, geralmente elas são cheirosas, são perfumadas. Então, a gente tem que ver isso. Então, como eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito a questão do layout, graças a Deus, eu repito, graças a Deus, eu passei por uma escala, né? Eu fui escalando cada degrau no conhecimento para me sentir hoje realizada com o que eu faço. Então, assim, teve muito não? Teve. Doeu, doeu. Mas a gente supera. É como se, assim, a cada não que você levar, você retroagir, impulsionar, ganhar força e voltar. Imagina aqui que você tem uma montanha russa. Quando ela desce, ela vai se impulsionar para poder levantar. Se você está num caminho reto, sei lá, de trem, está estável a vida toda, é aquilo ali. Então, assim, é bacana passar por reveses para poder você dar aquele salto criativo. Falando em formação ainda, saindo do curso de design de interiores, eu corri para onde? Corri para arquitetura e urbanismo, que era um sonho de infância. Eu brincava muito de Lego mesmo, adorava construir, sabe? Sempre gostei muito de interiores, especificamente. Então, no curso de arquitetura e urbanismo, eu me descobri como uma gestora. Então, assim, trabalhos em grupos, toda a faculdade tem. Então, eu já me colocava como gestora dos grupos. Dividia os papéis, absorvia bem o que é que os professores, no caso os nossos clientes, estavam querendo. E aí comecei a colocar como prioridade uma palavrinha muito forte, que ela representa praticamente 60% do sucesso do nosso projeto de festa, tá? Ou a demanda que vir, que é o briefing. Vou falar de briefing para vocês. Briefing, minha gente, nada mais é que a coleta de dados de todas as necessidades do nosso amado e querido cliente, para que tudo saia de acordo com o que ele quer, porque não existe uma festa perfeita, existe uma festa que atenda às reais necessidades do cliente. Então, assim, quando ele fala, vou fazer um estudo de caso aqui, um cliente masculino. Lili, eu vou fazer os meus 40 anos, quero fazer numa praia, será um almoço, eu quero um clima bem tropical, bem leve. Eu quero que meus amigos e familiares, eles estejam lá curtindo muito, que nem eu. Então você já pensa, né? Uma paleta de cores, já sugere, já vê se é o que ele gosta, músicas, aí você começa a pensar em tudo. Se a partir do momento que você começa a sugerir, o que é que acontece? Ele vai sentir a preocupação que você tem com cada detalhe da festa dele, e aí é que vai fomentar a vontade dele, assim, realmente eu vou mais a fundo nessa profissional. Ela vai me fornecer mais experiência na minha festa. Porque, querendo ou não, minha gente, a gente que trabalha com decoração, com lembranças, com música, com buffet, o que a gente vende para o nosso cliente é experiência. E isso o ser humano, ele tá oscilando, né? É o que ele busca. Então, assim, quando o cliente chega com uma demanda, que eu digo que é um sonho, e encontra você com perícia, especialista, capacitado, com vontade realizadora, cheio de sede para poder que a coisa aconteça da melhor forma, não tem outro resultado. Vai acontecer. E vai acontecer da melhor forma, porque você está fazendo com o que sabe e está fazendo com o que tem. E você vai querer dar o seu melhor. Lembra daquela noivinha que eu falei? Que ela
não sabia que chave usar para abrir uma porta, tentava, nenhuma janela tinha aberto para ela, para trabalhar com eventos. Então, essa noivinha foi uma cliente que chegou para mim com uma demanda incrível para o casamento dela, uma proposta super despojada, super bacana, para casar na praia à noite, um salão de festa fechado, mas com a cerimônia também no local, para poucas pessoas, algo assim bem a cara do casal mesmo. E me lembro como hoje, ela falou assim, eu quero fazer um cantinho das lembranças das minhas viagens com meu noivo. Gente, ficou uma coisa assim, tão fofa, tão a cara deles, que eu pensei, essa menina, ela tem uma sensibilidade muito grande para festa. Como é que ela não conseguiu nenhum... É porque ela não me conhecia. Se tivesse me conhecido no dia que despertou para dizer assim, eu quero trabalhar com festa, com certeza ela tinha passado por um estágio comigo e estava trabalhando até comigo, se fosse o caso. Então, assim, diferente de algumas pessoas que estão num ramo diferente, que alguns profissionais que trabalham, sei lá, com área de saúde, com área jurídica, enfim, profissionais liberais. Então, assim, diferente dessas pessoas, eu tive a oportunidade, vamos dizer assim, eu tive a oportunidade de já nascer dentro de familiares que já trabalhavam nesse mercado. Bacana. Inclusive, eu vou contar um parênteses aqui para vocês. Quando eu era criança, realmente o meu sonho era ser arquiteta. Construir casas, prédios, trabalhar mais com essa parte de deixar a cidade mais artística e os interiores também. Porque eu vi os meus pais, eles trabalharem muito. Gente, era uma coisa assim de domingo a domingo, sabe? Então, eu pensava, eu quero ter tempo no final de semana. Só que com o passar do tempo, a gente vai sentindo aquela história da missão, as pessoas vão te pagar para fazer aquilo que você ama, que você gosta. E aí eu comecei a colocar em segundo plano essa coisa do final de semana. Mas instituir, como até motivação mesmo, para eu estudar, para eu ter o meu momento de lazer, instituir, né? Um dia na semana para oxigenar o cérebro, né? Para ficar bem. E assim, outra coisa que me motiva tá nesse meio de festa e passar o meu conhecimento, que digamos assim, ele não é totalizado, ele não é 100%. Todo dia a gente aprende alguma coisa diferente. O bacana da vida é isso, que todo dia a gente tem uma experiência de vida entrando na nossa vida, né? Para mostrar que a gente não sabe de tudo. Eu acho isso incrível, acho demais. Gratidão por isso. Todo dia vem luz, né? E assim, no dia que a luz ela estiver baixa, estiver assim com a névoazinha, estiver nebulosa, lembra da história de fazer com amor e com humor? Pronto, então você decide se o dia vai ser colorido. Você que decide se essa nuvenzinha vai ficar ali ou se ela vai cair fora. Então, é bacana ter isso na mente. Então, voltando. Quando eu me vi já envolvida nesse segmento de festa, saindo do setor de venda de imóveis, assessoria em ambientação de interiores nos espaços residenciais e comerciais, fazendo vitrine também. Quando eu me vi envolta a isso, eu terminei sendo captada para trabalhar num buffet. Um buffet bastante conhecido na cidade, um buffet novo, um buffet que estava vindo com referências muito bacanas de fora. Então, assim, um buffet que funcionava, festas infantis e festas de adulto. Então, eu senti que foi um mundo novo. Mas como foi que eu entrei nesse mundo novo para gerenciar esse buffet? Eu estava simplesmente sentadinha numa mesa, chegou a cliente, dona desse buffet, e veio com necessidades reais. Ela veio com demandas para eu resolver. Eu estava do outro lado da mesa e ela estava ali de frente para mim, como vocês estão agora. Então, ela veio com a demanda, ela precisava de cadeiras para deixar o buffet dela lindo e maravilhoso. E a gente começa a conversar sobre outras coisas, outros itens. A gente começa a meio que percorrer o contexto, né? Foi o que eu fiz com essa cliente. E aí vi que ela tinha outras demandas, que eu poderia ali no meu mundo, no meu conhecimento, eu poderia ajudá-la de alguma forma. Então, dali nasceu uma amizade muito bacana, né? Que perdura até hoje. E
ela foi crucial, ela foi uma peça-chave. Na realidade, ela foi um diamante, né? Na minha vida, assim, ela brilha até hoje. Então, eu passei alguns meses lá, em paralelo, fazendo o curso de arquitetura. E aí, eu me descobri mais festeira do que nunca. Então, assim, foi crucial. Eu tive a oportunidade de uma espécie de, assim, fiz uma especialização, um curso dentro de um buffet. Buffets que eu sempre frequentava, digamos assim, decorava junto com os meus pais, ia para lá com essa função para decorar, sem entender dos bastidores, sem entender do operacional, do funcionamento, né? Do que acontece no interno daquele salão. E aí, tendo a oportunidade de trabalhar num buffet, então eu comecei a ver como funcionam os processos, né? O sistema de tudo. Compras, funcionários, captação de cliente. Então, assim, foi uma espécie de curso profissionalizante nessa área que eu fiz. Minha gente, é como eu digo, ninguém vai abrir um salão de beleza sem se capacitar, sem estagiar, sem ser um cabeleireiro de um salão. Mesma coisa. A gente que trabalha com eventos, a melhor coisa é parar, ver as oportunidades e dizer assim, vou estagiar, vou frequentar, vou observar, vou ver onde eu me encaixo. Inclusive tem uma bambina que ela tá conversando comigo sobre isso. Li, eu queria ter a sua permissão, a licença de passar um dia contigo para sentir, sabe, como é uma demanda de festa que eu admiro tanto, e ela é da área de saúde, para ver se eu me encaixo nesse mundo, que eu acho tão especial, tão glamouroso. Ela é uma pessoa que me acompanha nas redes sociais e tem essa curiosidade, sabe? Eu digo, não, tranquilo, eu vou te passar as datas, inclusive já passei. Esse processo já está em andamento. Outro ponto forte, as pessoas que querem sentir se fazem parte desse mercado, mas de uma forma assim, como estagiário. Acredito que seria uma boa, né? Abrir vagas para estágios de um dia ou de uma sequência de dias de festa, tipo uma festa infantil, festa de 15 anos, uma festa de casamento. Então, entendendo como é o funcionamento de um salão de festa, foi que eu descobri. Eu descobri que ser gerente de um buffet, de um salão de festas, naquele momento, naquela conjuntura da minha vida, estava agregando bastante. Mas eu olhei para um lado, olhei para o outro e vi que essa questão das redes sociais, das conexões, do network, estava muito forte. E a minha família, lembra da base? Eu comecei lá, pré-adolescente, ajudando os meus pais no final de semana. A minha família, ela estava justamente precisando de um apoio, de um suporte. E eu sempre gostei muito dessa história do net feeling, né? Que é o network, é que eu chamo net feeling. Então, eu me senti dentro de uma real necessidade de voltar para a empresa dos meus pais e, em paralelo, estudar mais e ficar lá com eles trabalhando, né? Foi quando eu dei um zoom out, eu acho que a expressão é essa. Eu saí de mim, me olhei como um ser bem pequenininho, né? Me olhei de fora e eu comecei a ver que perfil comportamento é uma coisa muito séria, é muito bacana. Então, assim, eu digo, como é que eu quero ser vista no mercado? Como é que eu devo me comportar? Como é que eu devo me apresentar? Como é que eu devo me comportar? A gente é uma vitrine ambulante todo dia. Como a gente se veste, o que a gente fala, com quem a gente anda, o que a gente conversa, o que a gente estuda, né? Os lugares que a gente frequenta. Tudo isso no dia a dia é que vai revelando o nosso perfil comportamental. Então, eu me vi trabalhando novamente com a minha família, buscando expandir mais essa área de decoração de eventos, não só para festas particulares, aniversários, casamentos, enfim. A gente começou a trabalhar mais o corporativo também, trabalhar celebrações, outros tipos de celebrações. Então, assim, eu comecei a fazer o quê? Uma motivação que sempre vinha, né? Conversando com o pai, com a mãe, com irmãos. Comecei a registrar
onde é que a gente era mais solicitado, para que área, para que setor, o que é que estava acontecendo. Gente, transformação no mundo, ela é diária, sempre foi. Então, assim, quando você está motivado a gerir um negócio que vai te dar, em primeiro lugar, satisfação pessoal, depois vem o que tem de vir, né? Que a gente tem que sobreviver, a gente tem que viver, né? Tem que viver bem. Então, assim, quando você se identifica como um profissional que está ali no olho do furacão, né? Para captar cliente, para poder fazer e acontecer, é a melhor coisa do mundo, do planeta. Então, assim, você se encontrou no seu eixo e aí você começa a expandir. É mágica? Eu diria que não. É mais uma questão de lei mesmo. É lei da atração, é lei da causa e efeito, sabe? É física quântica, gente, é física quântica. E concluindo o raciocínio, né? Porque eu adoro devagar. Oi, meu nome é Dori, de Procurando Nemo. O que é que acontece? Vamos finalizar esse vídeo falando da real motivação de estar aqui. Gente, é tanta informação, o coração está transbordando, tem muita dica preciosa, tá? E para eu poder compartilhar isso para vocês, eu conto que se inscrevam no canal e deixem aqui várias dúvidas, vou responder uma por uma. Eu sei que amigos, clientes, pessoas que, graças a Deus, já admiram, né, a minha jornada, vão interagir e vão querer saber um pouco mais dessas chaves, né, do que acontece nesse universo de festas. Tem muita, muita, muita dica mesmo, tá? Então eu conto com vocês, bambinos e bambinas, fiquem comigo. Então é isso, bambinos, vem comigo toda semana, vai ter muita informação esse canal aqui, que eu tô achando incrível e espero que vocês coloquem um Ti voglio bene ou um Ti voglio male, de preferência um Ti voglio bene. Capisco?